Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Candice. Eu vou conduzir vocês nessa mentoria que a gente vai fazer de músculo esquelético. Eu fiz residência de rádio na Federal e o meu fellow na Beneficência Portuguesa de São Paulo. E hoje a gente vai começar conversando um pouquinho sobre o cotovelo, né? O cotovelo é um dos principais exames recorde de agenda de músculo. Essas são as referências principais e eu indico que vocês quem realmente for seguir nessa área, se aprofundar, compre esse livro aqui, ele é muito bom. Apesar de ele não ser tão novo, ele é muito bom. A base da anatomia não muda, né? E esse artigo do Radiology sobre as técnicas de ultrassom no cotovelo. Então, eu sempre começo o exame do cotovelo. Algumas coisas básicas que eu vou falar aqui, eu não sei se algum de vocês já faz ultrassom, mas, em geral, assim, eu aprendi assim e eu recomendo que vocês também treinem assim no ultrassom de músculo como qualquer ultrassom que vocês façam, né? Primeiro a gente sempre corre a estrutura no transversal ou axial, que é a posição que está esse transdutor. Depois, quando a gente vai para identificar as estruturas, saber reconhecer a anatomia direitinho, depois quando a gente vai estudar melhor cada uma delas, a gente vira o transdutor, coloca ele assim reto, na posição longitudinal, que se chama, né? Então, começando aqui na visão anterior, sempre a primeira olhada tem que pegar essas estruturas, né? O capítulo e a troca. Então, aqui na anatomia do cotovelo, a gente tem aqui o rádio para decorar, assim, o rádio sempre é lateral. E o rádio se articula com o capítulo, certo? Então, tudo que for em relação ao rádio é compartimento lateral. Eu estou na face lateral do antebraço. E a tróclea se articula com a ulna, mais precisamente o processo coronoide, certo? Então, são essas estruturas que a gente vê quando a gente coloca o transdutor e faz a primeira vista nessa posição, né? Então, eu analiso o capítulo e a tróclea, certo? E nisso aqui, a primeira estrutura que eu dou uma olhada para tentar ver como que tá é a cartilagem, né? Essa estrutura, essa linha mais ecogênica, mais branca, né? Tudo que é mais hiperecogênico, mais ecogênico no ultrassom, ele é mais branco. É a cortical óssea, aqui vindo na cortical da tróclea, e essa linha mais preta aqui é a cartilagem, né? No ultrassom, a cartilagem sempre vai se apresentar como uma linha mais preta, mais hipoecogênica. Tudo que é mais preto no ultrassom a gente chama de hipoecogênico. Então, nessa primeira varredura que a gente faz, o que a gente vai analisar? Pesquisa de derrame articular e ver como que está essa cartilagem, se já tem alguma área de afilamento, alguma área de erosão, alguma área de descontinuidade nessa cortical que a gente já pode dar essa informação. Então, depois que eu consigo estudar bem essa estrutura no axial, no transversal, eu vou virar meu transdutor para longitudinal, colocar ele no maior eixo. Se eu vier para lateral, eu já ensinei para vocês que a gente vai estudar o rádio, cabeça do rádio, e o que se articula com o rádio do húmero distal é o capítulo. E se a gente for mais para medial, a gente vai para a ulna, né? E a ulna se articula com a tróclea. Então aqui eu tenho dois recessos, duas fossas que a gente tem que ter em mente. A fossa radial, que é a do lado lateral, referente ao recesso do rádio, e a fossa coronoide, que é a do lado mais medial, que é a referente à ulna e à tróclea, certo? E esses locais aqui são onde se acumulam líquido. Então, eu vou pesquisar líquido nas fossas radiais e fossa coronoide. Líquido que quando eu falo, lê-se derrame articular. E outro marco anatômico importante que a gente sempre tem que tentar identificar é o músculo braquial. O músculo braquial ele é o mais profundo. Então, logo acima da articulação, o primeiro músculo que eu vou ter é o músculo braquial. Nessa varredura aqui que a gente faz, a gente sempre tenta dar uma olhada nele, ver se tem alguma lesão, alguma. Isso aqui é mais assim para quem faz mais do esporte, não é o grosso, né? O grosso assim das patologias de cotovelo, quem faz ultrassom é realmente tendinopatia, mas sempre
a gente pode tentar dar uma olhada se ele tiver mais branco, né? Geralmente é um sinal de contusão, de um trauma agudo, quando ele bate, a primeira reação do músculo é ficar mais branco. Tanto é que, para traumas agudos, ultrassom não é bom, porque o músculo fica muito branco e a gente perde o contraste dele em outras estruturas. Se só um músculo tiver branco, né? Se só um. Eu tenho um trauma e só o braquial, por exemplo, tiver branco, é tranquilo, mas não é assim, né? Quando tem um trauma, ele pega tudo aqui. Pega o quadrado, o pronador, o braquial, e aí fica tudo muito branco. E aí não é tão bom para avaliar. Mas sempre tem em mente que a gente tem que ter esse marco anatômico. O braquial é o mais profundo, é o que está logo o primeiro depois da articulação, tá? Então, pesquisar derrame articular, quando eu falei para vocês colocar no longitudinal, é colocar o transdutor no maior eixo da articulação, certo? E aqui a gente, se eu vier para lateral, eu pesquiso derrame articular na fossa radial. Se eu vier para medial, eu pesquiso derrame articular na fossa coronoide. Outra estrutura que tem que ficar muito medular na mente de vocês, eu acho assim que no primeiro dia de curso tem que treinar os marcos anatômicos normais, certo? Esse aqui não pode sair sem saber fazer, que é identificar o tendão cabeça longa do bíceps no axial. Então, qual é a dica para a gente não errar, identificar esse tendão no axial? É sempre identificar a artéria braquial. O tendão cabeça longa do bíceps, ele sempre está lateral à artéria braquial, aqui no terço superior do braço, né? Depois ela divide em radial e ulnar. E depois que ela dividir, o que a gente vai observar? Que o tendão cabeça longa do bíceps, ele sempre corre junto com a artéria ulnar, certo? Tanto é que quando a gente vai virar ele no longitudinal para ver a inserção dele na incissura radial, se você angular um pouquinho para fora, você pega a artéria ulnar. Até uma dica: pegou a artéria ulnar, roda um pouquinho para dentro, que provavelmente você vai identificar com certeza a inserção do tendão cabeça longa do bíceps na incisura radial, certo? Então a dica é essa: eu pego a artéria braquial aqui mais ou menos no terço médio do braço, identifico aqui o tendão cabeça longa do bíceps. E a outra dica, medial, a estrutura medial é o nervo mediano, certo? Então, a análise do cotovelo também faz essa análise do nervo mediano. A estrutura de nervo, deixa eu ver se eu tenho um botão aqui, ele é meio diferente, né? O tendão, a gente observa que ele tem as linhas, né? Tem o músculo, eu vou fazer uma transição miotendínea, depois eu vou virar o tendão. Por quê? Porque o músculo é muito grande, então ele precisa de uma estrutura que faça ele se ligar ao osso, e essa estrutura é um tendão. Então, o que a gente nota é que a gente tem linhas, que são as fibras dos músculos que viraram tendão. A estrutura do nervo é um pouquinho diferente, a gente vê os fascículos, a gente vê uma estrutura ecogênica com os pontinhos brancos dentro. E é assim que a gente identifica o que é um nervo no ultrassom, certo? Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo da artéria braquial e medial a ela, eu procuro o nervo mediano. Tanto é que até um exemplo aqui de infiltração perto dele, né? Para anestesiar ele. E lateral a ele é o tendão cabeça longa do bíceps, certo? Então, aqui eu estou numa visão transversal para identificar. Venho correndo ele, eu sempre tenho que tentar identificar ele na sua inserção na incisura radial, na cabeça do rádio. Por quê? Porque é aqui que a gente vai estudar as tendinopatias, as avulsões, quando tem rotura é aqui que solta, principalmente. E qual é a particularidade dele? Ele é um tendão que ele se insere em leque, então ele tem uma inserção meio angulada, então a gente não vai, quando eu rodar ele aqui no longitudinal, eu não vou conseguir pegar ele se eu ficar reto, né? Eu tenho que tentar pegar ele angulado para eu ver o leque todo chegando na incisura radial, mas é um pouco difícil. Por isso que a gente indica que o paciente faça uma acentuada supinação, em geral, fazendo tração de cotovelo, uma mão minha, eu aprendi assim, uma mão minha eu tô com o transdutor, a outra eu pego na mão dele e eu vou mexendo, certo? Quando eu vou tentar identificar a inserção da cabeça longa do bíceps, eu rodo bem para fazer a supinação. E sempre tenho cuidado que ele tem alta anisotropia. O que é isso? Como a inserção dele é angulada,
O sinal de tendinopatia, tendinose, eu vou explicar para vocês mais na frente por que a gente prefere usar o termo tendinose, é que o tendão perde esse padrão fibrular que ele tem, que é mais ecogênico, e ele fica mais hipoecogênico. É um sinal de patologia, um sinal de que tem alguma inflamação, ou teve. Não necessariamente ele tem a inflamação no momento. E quando existem essas angulações, como o feixe sonoro insere assim, o feixe do ultrassom vai bater na estrutura, mas nem toda a estrutura está assim linear, ela está angulada, como é o caso do tendão do bíceps. Então, essa diferença entre os ângulos pode causar uma imagem hipoecogênica, que lhe dá a falsa impressão que esse tendão está doente, mas não é, apenas pela diferença de angulação. Por isso que é importante angular bem para evitar o efeito de anisotropia, certo? Mas isso eu explico melhor para vocês na prática, tá? Então, outra estrutura, então, eu mostrei para vocês. A gente identifica a articulação, rádio capitelar e unotroclear, estuda o tendão cabeça longa do bíceps. Depois a gente vai para as epicondilites. E aí eu comecei pela região lateral, por quê? Porque a epicondilite lateral é a tendinopatia mais comum do cotovelo, que é a tendinopatia do tenista, que é na origem comum dos extensores. Então, qual que é a dica para a gente estudar a epicondilite? Identificar a epicondilite. Como sempre, aqui a figura do artigo que eu usei como base, ele está no longitudinal, mas como eu falei para vocês, a gente sempre corre primeiro no axial para identificar as estruturas, e é importante que vocês tentem fazer isso no começo da vida de vocês, nutrição do músculo, que aí você vai ficando cada vez mais familiarizado com a anatomia, com os marcos anatômicos, e a gente sempre tenta fazer essa flexão de 90 graus com um punho em hiperextensão. Por quê? Porque eu deixo a origem dos extensores muito visível, muito superficial. Se eu fizer só assim, ela não tá, ela não tá tão superficial, mas quando eu faço assim, eu jogo ela para cima, e aí na hora que você coloca o transitor, você já bate em cima dela. Certo? Então, o que a gente tem que estudar? Ver a forma como esses tendões estão saindo do epicôndilo lateral, se tem área de hipoecogenicidade, se perde o padrão fibrilar dos tendões, se tem áreas de rotura, e sempre, 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 cada vez mais, os aparelhos de ultrassom estão muito melhores. E o uso de ultrassom de músculo tem sido cada vez mais frequente, né? A ressonância é um exame caro, é um exame que demora, tem paciente que não gosta de ficar dentro. Então, a tendinopatia, num caso simples, é uma coisa que você consegue resolver. E como os aparelhos estão ficando cada vez melhores, a gente consegue hoje dar mais informações sobre corticais ósseos que a gente não conseguia antigamente, né? Então, sempre, sempre, sempre que você puder, avalie a cortical óssea no ultrassom, né? Isso é uma recomendação dos últimos artigos. Mas também tem que saber ter uma leitura crítica assim, dos artigos. Eu fui dar uma aula e aí era uma prática orientada que ele falava que era o uso do ultrassom em doenças reumatológicas, que o ultrassom hoje é o padrão ouro para avaliação de cortical óssea. Não, não é. O ultrassom ele avalia a cortical óssea, o padrão ouro para avaliação de cortical óssea é a tomografia, né, um método que você caracteriza muito bem o osso, mas o ultrassom hoje lhe permite dar essa informação adicional. Se você vê, né, aumenta a credibilidade do seu lado, etc. E a outra região que a gente vai analisar é a origem comum dos flexores, que é no epicôndilo medial, que a gente tenta fazer uma extensão com rotação externa para fora para expor bem. A dica que eu dou é que você tente palpar o epicôndilo medial, certo? Quando eu aprendi, o meu chefe falou assim, palpe. Primeiro você palpa, até porque ele também tem uma origem obliquada, e aí você bota em cima do epicôndilo medial e vem aqui para baixo. Que aí você palpando, você consegue sentir, é uma estrutura dura, certo? Palpa o epicôndilo medial, e aí você pergunta para o paciente, dói? E ele vai dizer dói, e aí você coloca em cima, um pouco angulado, que você vai identificar a origem comum dos flexores e pesquisar as alterações. Agora a gente vai para o compartimento posterior, que a gente vai estudar o tríceps. O tríceps, ele se insere no olecrano, certo? Então, a estrutura que eu posso dar dica para vocês, é que vocês identifiquem o olecrano. Por quê? Porque é uma estrutura óssea, é a estrutura mais alta aqui do compartimento, mais pontuda, do compartimento do posterior do cotovelo. Então, quando você identifica o olecrano no
transversal e roda em cima dele, naturalmente você vai cair em cima do tendão do tríceps. E aí você estuda ele para frente, bem como a sua inserção. Por que essa dica de papar o olecrano é importante? Porque as entesopatias, as tendinites, elas são mais próximas à inserção. Então você já está em cima e é um bom ponto anatômico para você se orientar. Então, as tendinopatias do olecrano, elas são mais comuns nas fibras posteriores, tá? O exemplo aqui do artigo, ele traz, que eu vou mostrar para vocês, ele traz uma rotura mais anterior, mas elas são mais comuns nos compartimentos posteriores, tá? E sempre quando estiver fazendo, lembrar de olhar aqui para a fossa olecraniana, que é um local que a gente identifica derrame articular e as bursopatias também, tá? Então, para vocês que estão começando nutrição musculoesquelética, eu recomendo que vocês comecem a fazer essa posição, né? Apoia o braço do paciente aqui na maca, faz uma flexão de 90 graus. Por quê? Porque fica muito fácil identificar o olecrano, roda em cima dele, roda o transdutor em cima dele aqui como tá, para cima, e aí você vê o tríceps. Mas, quando eu aprendi, lá a gente fazia na beneficência assim, já começava o exame assim. Só que é mais difícil, ele já tem muita prática, né? Eu já era do músculo, então. E eles dizem que é melhor você fazer assim, porque você faz uma pesquisa dinâmica, né? Alguns derrames articulares, fora a pesquisa de impacto do nervo ulnar. Alguns derrames articulares, se você fizer assim, você não vai ver, né? Porque a água desce. Então, na hora que você faz isso, você não vai ver derrame articular aqui, certo? Mas, assim, para começar, a gente começa aprendendo aqui, depois eu mostro para vocês. Depois vocês podem trocar aqui, porque vocês já vão fazendo essa manobra dinâmica, e aí se tiver algum líquidozinho, algum derrame pequeno que você não esteja vendo, ele já sobe, tá? E aí, mas para começar, é melhor essa posição da flexão de 90 graus com o antebraço apoiado sobre a mesa, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer a pesquisa é a do nervo ulnar, né? Que também é no compartimento posterior. É um nervo que ele passa aqui na fossa cubital. Quando ele passa aqui na fossa cubital, ele tem, não sei, tentar aumentar aqui, entrando mais aqui dá pra ver. Quando ele passa na fossa cubital, ele fica dentro do retináculo cubital. E não é para ele sair, teoricamente não é para ele sair desse retináculo cubital, a não ser que ele tenha ou uma rotura parcial ou uma rotura completa, mas pode existir, né? Tem casos, sempre no ultrassom do músculo tem uma máxima também, que você sempre, se você está em dúvida, você olha o lado contralateral, né? Tem gente que tem luxação do nervo ulnar bilateral, mas isso é a exceção, tá? E por que a gente faz essa pesquisa de neuropatia do nervo radial? Faz parte do exame e é uma coisa que incapacita muito, né? Porque o paciente tem formigamento, tem parestesia e o paciente sabe dizer quando ele está com clínica, né? Então, ultrassom de músculo, tudo é muito igual, tudo é muito inespecífico. Então, a conversa com o paciente, a história dos anos anteriores ajudam muito, né? E isso eles sabem dizer. Só quando dói, como é o caso das pesquisas de epicondilite, lateral medial, ou quando formiga ou quando tem parestesia, eles sabem dizer. E também que concentra mais aqui no quarto e quinto dedo, né? A parestesia é mais aqui nesses dedos. Eles sabem falar isso. Então, quais são as alterações que a gente procura? Primeiro, o espessamento do nervo ulnar. O que acontece quando eu tenho alguma estrutura que lesa ou provoca compressão? A estrutura que está lesando ou provocando a compressão faz uma compressão no nervo ulnar, ele achata e para frente, a jusante, ele fica espessado e hipoecogênico. Como eu mostrei para vocês, um nervo normal, ele não é assim preto. O aspecto normal de um nervo é para ser assim. Ele tem que ter uma bordinha mais branca, mais ecogênica, e dentro dele os pontinhos ecogênicos, que são os fascículos nervosos. Então, quando vocês pegarem um exame que vocês estiverem olhando que ou o nervo ulnar ou o nervo mediano esteja assim, todo preto, que ele perdeu esses pontinhos ecogênicos dentro dele, isso é um sinal de neuropatia, tá? E o que pode causar isso? O que pode causar uma injúria?
Ventre muscular acessório, o principal é Anconel, né? Isso eu já peguei 2 casos em criança. Algum trauma. Qual é a história clássica que eu vejo assim, na minha prática de uma tendinopatia, uma neuropatia do nervo ulnar? É a fratura, né? O cotovelo, ele é a articulação que mais fratura do membro superior. Então, quebra o epicôndilo medial e aí um fragmento pinça o nervo ulnar. E aí ele evolui com neuropatia. Músculo acessório, fraturas, classificações, né? A gente tem que lembrar outro conceito assim muito importante em músculo. Toda vez que eu tenho, o que é a tendinopatia? Por algum motivo esse tendão inflamou e ele desenvolve uma alteração. Só que depois que passa o episódio inflamatório, vem a regeneração e nem sempre ele volta ao jeito que ele era, certo? Por isso que a gente prefere usar o termo tendinose a tendinite. Porque eu posso ver espessamento, hipoecogenicidade, mas pode ser uma sequela, uma alteração fibrocicatricial. E tudo no músculo que inflama, que quando vai regenerar, nesse processo de regeneração podem gerar calcificações. Então, é muito comum você estar fazendo exame e tem, por exemplo, na origem dos tendões extensores do epicôndilo lateral, que é o mais comum, você vai ver vários pontinhos ecogênicos de calcificações. Por quê? Provavelmente em algum momento aquele paciente teve uma injúria, teve uma agressão àquele tendão e nesse processo regenerativo ele formou calcificações. E algumas dessas calcificações podem encostar no nervo mediano. Então, onde ele encosta, achata e para frente, a jusante, ele espessa, fica doente. Fica hipoecogênico, perde esse padrão fasciculado dentro dele. E existe uma medida, não existe uma medida consenso, né, de 8 centímetros cúbicos, certo? Você faz, mede a área de secção transversa, no aparelho mesmo a gente consegue fazer isso, mas sempre, sempre, sempre o melhor parâmetro de músculo vai ser você medir com um lado contralateral e ver se existe uma diferença entre eles, certo? Outra coisa que a gente pode estudar no nervo ulnar é a pesquisa de luxação ou subluxação. Se esse retináculo está frouxo ou com descontinuidade por qualquer motivo que seja, a gente tem que pesquisar se ele sai do lugar. Em geral, o paciente sente o ressalto e ele sabe dizer isso. Doutora, quando eu dobro o braço, eu sinto. Então, como é que eu faço essa manobra? A luxação ou subluxação, ela é em relação à flexão do antebraço sobre o braço. Então, eu coloco o braço em extensão e faço a flexão. Então, quando eu faço isso, eu vou seguindo, e antes disso, eu paro aqui no nervo ulnar, né? Eu vou seguindo o nervo ulnar e vejo se ele muda de posição. Qual é o parâmetro? Eu tenho que analisar a posição dele em relação ao epicôndilo medial. Se ele vai, ele fica aqui, da, dentro do retináculo cubital. Então, quando eu faço isso, se eu tenho uma subluxação, ele se posiciona ao lado do retináculo medial e se ele ficar em cima, anterior ao epicôndilo medial, anterior inclusive à origem comum dos flexores, é um critério para a luxação de nervo ulnar, tá? Isso a gente treina bem na prática. Então aqui é um checklist, uma proposta de checklist para cotovelo. Eu sempre começo assim, eu gostei do artigo que ele trouxe isso, é do jeito que eu faço, do jeito que eu aprendi. Eu vou de anterior para lateral, para medial e posterior. O que eu recomendo uma dica prática? Por exemplo, às vezes o paciente ele já chega dizendo que tem uma clínica de nervo ulnar, doutor, eu tenho formigamentos, etc. E a gente acaba olhando primeiro. Então, geralmente as queixas eu deixo por último, que a gente costuma olhar, já achar a causa, mas às vezes o paciente tem outra causa de dor e a gente acaba esquecendo. Então, tendo checklist, tudo em ultrassom tem que ter um checklist, ainda mais músculo, porque senão você esquece de olhar. E às vezes o paciente está com a tendinopatia ferrada, da origem comum dos extensores, você não olhou, achou que era só, o problema dele era só do posterior. Então, me deram essa dica e eu adotei, assim, me ajuda muito a eu não esquecer de nada do checklist. Então, as principais alterações que a gente procura, agora que eu falei para vocês como que a gente identifica as estruturas, é mesmo as tendinopatias, né? O campeão de dor. É condilite lateral e medial e pesquisa de neuropatia, mas assim, disparado.
principal causa de indicação do exame é você saber identificar bem isso, as tendinopatias da origem comum dos extensores e dos flexores, tá? Então, o termo tendinose ele é preferível à tendinite, pelo que eu já expliquei, porque eu posso ter alteração, mas não necessariamente o paciente está na vigência do processo inflamatório. E IT quer dizer isso, inflamação, né? E às vezes o paciente tem, você vê alteração em hipoecogenicidade e ele não está afinado, doutor, não dói. Por isso que é melhor usar o termo tendinose, tá? E quais são as características de alterações dos tendões? Espessamento, ele fica espessado, sempre no começo. Comparem com o contralateral para vocês irem criando essa consciência, esse conceito no olho de vocês, do que está espessado, do que não está. Perda do padrão fibrilar, certo? Hipoecogenicidade associada ou não a calcificações, já expliquei para vocês por quê. No músculo, nesse processo de regenerativo, algumas coisas calcificam, isso vocês vão ver em todas as articulações que envolvem tendão, que é diferente da tendinopatia calcária, que o paciente tem um déficit na saturação de hidroxapatita. Aqui não. São calcificações amorfas, de tamanhos variados, de contornos variados. Presença de líquido, que é a rotura, né? Outra coisa, quando esse tendão sofre uma agressão, sofre uma inflamação, etc., ele vai e regenera. Nesse processo regenerativo, vamos supor que ele não formou nenhuma calcificação, mas ele forma um tecido fibrocicatricial. E todo lugar que existe um tecido cicatricial, ele é mais propenso a romper, né? Por isso que os tendões rompem, porque antes de uma rotura vem uma tendinopatia, certo? E quando eu vejo rotura, eu vou ver sinal de líquido em qualquer método que seja, ou no ultrassom, ou na tomografia, ou na ressonância. No ultrassom, o sinal de líquido é preto, é o anecoico. Na ressonância, o sinal de líquido é branco, é o hipersinal, certo? Então, eu vou ver esse sinal de líquido, onde deveria ter um padrão fibrilar, fibras ecogênicas passando, tem uma linha preta, né? É um sinal de rotura. E aumento da vascularização é o estudo Doppler. Eu recomendo que nesse começo também vocês sempre coloquem, mas isso a gente vê mais na tendinite aguda, que não é o dia a dia, que a gente pega mais a tendinopatia crônica mesmo. Mas na aguda você vê um aumento da vascularização ao estudo Doppler, né? Liga lá o Doppler, o efeito Doppler do ultrassom, e a gente vê que ele está pintando mais próximo onde tem alteração no tendão, onde tem hipoecogenicidade, é sinal de inflamação, é sinal de dor mesmo, e isso guia, pode guiar possíveis infiltrações, tá? Então aqui, um exemplo aqui no corte longitudinal, na inserção da cabeça do tendão cabeça longa do bíceps na tuberosidade radial. Aqui um exemplo normal, ele chega bem, certo? Aqui eu tenho ele vem todo o tempo regular, não tem nenhuma área de cogenicidade, aqui provavelmente é uma área de anisotropia. E aqui um lado patológico, como eu falei para vocês, ele corre sempre próximo à inserção da artéria ulnar, então é até uma dica. Pegou a artéria ulnar, tá pegando muita artéria ulnar, tem que rodar um pouquinho mais para dentro para sair desse corte da artéria ulnar, e aqui a gente vê ele mais hipoecogênico, um pouco mais espessado aqui. Ele vem todo o tempo de um tamanho regular, vem diminuindo progressivamente até inserir na tuberosidade radial. Então aqui ele está hipoecogênico e aqui eu tenho foco de calcificações, como eu falei para vocês. Quando o corpo vai fazer essa reparação em tudo do músculo, podem surgir focos de calcificações. E por que isso aqui não é tendinopatia calcária? É diferente. Tendinopatia calcária, que é um déficit, desequilíbrio entre reabsorção e saturação de de cálcio, ele segue a deposição, ele segue o caminho do tendão. Então, se isso aqui fosse tendinopatia calcária, ele ia estar para cá. Ia ter uma disposição linear seguindo a orientação das fibras do tendão. Como eu falei para vocês, um tendão que já sofreu muitas inflamações com tendinose, ele pode romper, certo? E aqui é um exemplo de isso aqui é o campeão assim de urgência, é a rotura da cabeça longa do bíceps, que forma o sinal do Popeye com essa retração aqui. O sinal do Popeye é o coto tendíneo que sobe, né? E o gap. O gap é a distância entre os cotos tendíneos. Então, sempre que possível, informe esse gap. Eles querem saber esse gap, certo? A bursa bicipito radial
Eu vejo que muita gente ignora isso aqui, mas não é para ignorar, que é bursas. O que são bursas? São espaços sinoviais virtuais, eles não existem. Não é para eles existirem. Sabe o que acontece? Às vezes, por uma inflamação no bíceps ou por alguma injúria, ele vai lá e também, como está colado aqui na bursa, ele vai lá e também distende a bursa. Então, a gente vê aqui que o tendão, ele tá ok, certo? Eu mantenho o padrão fibrilar dele, ele não tem nenhuma área que ele aumenta muito o calibre ou fica hipoecogênico, mas eu tenho aqui uma distensão líquida abaixo dele. Se eu rodar o transdutor aqui, nesse caso, eu veria que ele ia rodar ele 360 graus. Então, é uma bursa que fica entre a tuberosidade radial e o tendão cabeça longa do bíceps, é a bursa bicípito radial. Então, sempre prestar atenção nesse diagnóstico. Além disso, o que pode acontecer? Podem ter cistos aí adjacentes, certo? Como é que eu diferencio uma bursite de um cisto? A bursite, se eu apertar o transdutor, né, como é uma bursa, um espaço líquido, o líquido se dissipa. O cisto não, ele tem uma cápsula, se você apertar, ele não sai do lugar, tá? Então, aqui, exemplos de tendinopatia, aqui no epicôndilo lateral, na origem comum dos extensores. Eu tenho que o tendão vem aqui com um padrão fibrilar, ok? E aqui ele dá uma espessada com essa área de hipoecogenicidade. Então, isso é a tendinopatia da origem comum dos extensores, né? Ou tendinose da origem comum dos extensores. Aqui também é um exemplo de tendinopatia que a gente vê que ele vem bem aqui, bem branquinho, um padrão fibrilar ok. E aqui eu tenho essa hipoecogenicidade, que é a alteração. Aqui o tendão do tríceps, certo? Aqui ele tá com tendinopatia assim acentuada. Outra coisa, eu não costumo, quando tem só tendinopatia, quando tem só hipoecogenicidade, eu não costumo graduar. Só se eu ver assim rotura, que eu já vejo que é uma coisa mais avançada. Porque não condiz com a queixa clínica do paciente, tá? Às vezes você bota uma tendinopatia leve e o paciente está sentindo muita dor, ele não gosta, questiona, etc. Então, isso eu já aprendi, assim. Então, tendinopatia sem área de rotura, né? Que às vezes ele questiona mesmo, manda você refazer o laudo, tá? Então, aqui a gente vê ele todo espessado, todo com área de hipoecogenicidade, que é a tendinopatia. Só que aqui, bem próximo à inserção alacraniana, a gente vê que tem uma área que é mais preta, mais hipoecogênica, né? Então, esse aqui é o sinal de líquido mesmo, no ultrassom, bem anecoico, certo? Então, isso é uma área de rotura. Então, quando a gente pega isso, o que a gente faz? Tendinopatia insercional do tríceps braquial com a área de rotura justa insercional, medindo tanto por tanto. É importante que essa medida seja feita, porque, por exemplo, quando ele repetir, pode ser que essa área aumente, certo? Pode ser que essa área era só aqui. Aqui ele não pegou toda a espessura transversal do tendão, certo? Mas aí quando ele repete, se ele pegar toda a espessura, então isso é um parâmetro que o ortopedista utiliza para ver se ele está melhorando, se ele não está melhorando. Algumas roturas elas podem ser lineares, elas podem vir aqui para dentro, certo? Então sempre é importante se tentar dar essa medida. Aqui, um exemplo de impacto do nervo ulnar, tá? Como eu falei para vocês, esse não é um aspecto normal de um nervo, ele perdeu totalmente o padrão fascicular e está muito hipoecogênico, certo? Além disso, ele está espessado, a medida dele aqui está dando 12, certo? A medida até 8 é considerada normal, tá? Mais importante que qualquer medida, que qualquer outra coisa, é você treinar seu olho. O nervo ulnar ou qualquer nervo patológico, ele fica espessado e hipoecogênico. Normalmente ele tem que ter aquele padrão fascicular, tá? E sempre fazer a manobra dinâmica, certo? Aqui no compartimento posterior, em ambulatório, em agenda é mais tendinopatia, mas nas urgências são as roturas e avulsões, né? Criança a gente vê muito avulsão óssea, então o ideal mesmo é sempre você fazer uma agenda de raio-x com paciente com agenda de músculo com paciente com raio-x, certo? Mas não é a realidade, né? Então, se o paciente chega com um raio-x desse, que você já vê que tem uma avulsão, você sabe que tem rotura de tríceps. Você vai procurar a rotura e medir, certo? Então, aqui a gente tinha uma avulsão
olecraniana, porque você sabe que o tríceps se insere no olecrano, e essa área de rotura aqui. Então, você dá um gap. Às vezes, ele pode fazer uma rotura só intrasubstancial. Aí, assim, mais tranquilo, né? Quando não pega as extremidades, quando não tem retração tendinha, etc. E por que é importante sempre você saber esses fragmentos ósseos? Porque, assim, nas fraturas, eu acho que é a principal causa de lesão nervosa, né? Então, muito comum um fragmento desse ir lá e pinçar o nervo ulnar, certo? Então, se possível, e você tiver disponível essa ferramenta, ajuda demais, até para você nortear seu exame. Além disso, tem as bursites, né? A bursa olecraniana, e por que eu trouxe esse slide aqui para diferenciar um pouquinho para vocês? Eu vejo muito laudo assim, que tem só bursite, né? Que eu já expliquei para vocês que é um burso. O burso é um espaço virtual, então normalmente ele não é para existir, e aqui é a bursa olecraniana. Mas quando eu tenho uma distensão dessa bursa, ela pode ser aguda ou crônica, certo? Então, bursite aguda, quando você está falando isso, você está falando que o paciente há pouco tempo não tinha essa distensão e passou a ter. E existem as causas de bursite aguda e bursite crônica, certo? Por exemplo, o paciente pode ter uma celulite de pele, distendeu a bursa olecraniana e ele não tem nenhuma doença reumatológica, nenhum osteoartrite do cotovelo, por exemplo, certo? Por que eu sei disso? Por que eu suspeito disso? Porque além da distensão da bursa, eu vejo que tem muita alteração aqui no subcutâneo, certo? Esse subcutâneo aqui está bem mais branco, normalmente ele não é assim. Então, hiperecogenicidade de tecido celular subcutâneo, o que ele traduz para a gente? É edema, certo? Então, provavelmente esse paciente tem algum processo inflamatório. E isso você pode ver também quando você faz ultrassom, o paciente está com sinais flogísticos nessa articulação, tá? E outra coisa também são as doenças reumatológicas, né? Eu faço muito ultrassom de reumato e uma coisa que o pessoal sempre fica na dúvida, são alterações de artrite reumatoide, são alterações de gota, certo? Primeiro, em geral, esses pacientes já vêm com o diagnóstico, né? Eu sou portador de gota, sou portador de artrite reumatoide. Mas os artigos, a literatura, eles têm alguns parâmetros que ajudam a gente a diferenciar, certo? Aqui era um exemplo de um paciente que tinha artrite reumatoide, tinha um derrame articular muito grande e muita inflamação, tendinopatia incissional do tríceps com roturas e distensão da bolsa olecraniana, certo? E além disso, os pacientes que têm artrite reumatoide, eles vão formando esses nódulos reumatoides, tá? Então, que são nódulos ecogênicos que vão se depositando. E como que fica o tofo gotoso? Ele também forma esses nódulos que tendem a se precipitar, mas pela fisiopatologia também da gota é deposição de cristal de mononato de sódio, certo? E o cristal, ele tende a calcificar. Então, o que a gente vê mais numa bursite crônica de gota, por exemplo? Que esses nódulos ficam muito calcificados, tem calcificação periférica, que vai se depositando assim na sua superfície, que a gente não vê tanto na artrite reumatoide, certo? Então, essas eram as principais alterações do cotovelo aqui, os marcos normais, que a gente não pode deixar de ver, e o resto a gente treina na prática.